Olá, amigos. Nós hoje vamos falar sobre um problema, um desafio que está ocorrendo com o autismo infantil, que é em relação à autonomia dele. É incrível como estão colocando na cabeça das mães dos autistas que o seu autista tem direito a estar com um professor auxiliar só dele, do lado dele, para ajudá-lo no dia a dia escolar. E as mães estão acreditando. E estão exigindo das escolas um professor auxiliar para o seu autista. E até uma lei de 2014 coloca que, se houver necessidade, a escola deve colocar um profissional especializado à disposição desse autista. Amigos, vamos analisar o que nós precisamos de verdade para desenvolver o nosso filho autista, principalmente para que ele alcance a autonomia, a sua autonomia, porque nós não somos eternos, nós temos que lembrar disso. Muitas mães de autistas acham que não vão morrer nunca. E aí não tem problema colocar um professor auxiliar para o filho o tempo todo, fazer tudo o que o filho precisa, porque, logicamente, o filho vai morrer antes, então não tem problema. Mas pelo estado natural das coisas, quem morre antes somos nós, os pais. Então é muito importante que nossos filhos sejam preparados para serem autônomos e poderem sobreviver sem depender de nós a vida toda. Então, em relação a isso, é uma coisa que tem me preocupado demais há muitos anos, porque várias informações desencontradas acabam fazendo com que essa criança não consiga desenvolver a sua autonomia. Uma delas é essa do professor auxiliar. A própria lei de inclusão, que foi muito bem preparada, ela mostra que não pode ter um professor a mais na sala de aula, não pode ter um professor auxiliar na sala de aula, porque a inclusão foi feita exatamente para que o aluno incluído se sinta incluído de verdade. Ele tem que ter o mesmo professor, ele tem que aprender o mesmo tema que todos estão aprendendo, ele tem que estar se relacionando com todos os seus colegas. Tá? E isso é importante, o mesmo professor ensinando o mesmo tema, e o professor dos seus colegas é também o seu professor. Então, que história é essa de professor auxiliar? Que história é essa de profissional especializado? Que história é essa de mediador, que é um dos nomes que está sendo dado? O que eu dou é o mediador. Que história é essa? Que história é essa do profissional de apoio escolar? Bom, apoio escolar é outra coisa. O profissional de apoio escolar, que é obrigatório, é um profissional para levar a criança para ir ao banheiro, a se alimentar, etc., quando a criança tem deficiências que impeçam isso. Agora, no resto, não. Então, como é que a gente coloca um autista, por exemplo, numa sala de aula, está preparado para se relacionar com o professor nem com seus colegas? Aí nós colocamos realmente um mediador, como eu tenho na minha escola. A minha escola, aliás, para quem não sabe, há 21 anos que nós montamos essa escola, exatamente, é uma escola regular, como qualquer outra, apenas inclusiva, como qualquer outra obrigatória a ser, é obrigado a ser, só que a nossa é inclusiva mesmo antes das legislações aparecerem, tá? Então, o que a gente faz? Nós colocamos um mediador que ele vai fazer o quê? Ele vai promover a interação entre esse autista e o professor regular. Ele vai promover a interação entre esse autista e os seus colegas. Ele, em momento algum, ele vai ensinar ao autista ou vai tirar alguma dúvida dele. Não, porque ele não é o professor, ele não pode ser o professor. Porque se ele agir como professor auxiliar, se ele explicar alguma coisa àquele aluno, significa que o professor dos outros não é o professor dele. Ele vai se sentir inferiorizado em relação aos seus colegas. Então, a única coisa que esse cara tem que fazer, esse mediador, é promover a interação dele com o professor como se ele fosse um colega, lembrando ao professor que ele está ali, que nós temos uma dúvida. Professor, nós temos uma dúvida aqui. O professor vem tirar a dúvida, etc. E assim vai. No momento em que ele consegue que essa interação já esteja feita, o autista já está se relacionando com o professor e já está se relacionando com seus colegas, esse mediador não é mais necessário. Então, como eu sempre digo, o melhor mediador é aquele que mais rapidamente se torna desnecessário. Então, isso está sendo uma polêmica muito grande, tanto pelas mães como pelas escolas e pelos professores. Por quê?
Porque o professor regular não sabe dar uma aula inclusiva. Então esse é o detalhe. Nós temos que aprender a dar uma aula inclusiva. Então, na aula inclusiva, como nós temos a nossa metodologia, cujo vídeo de ontem mostra detalhes de implantação da metodologia inclusiva, essa faz com que esse professor possa realmente dar atenção a todos os seus alunos, inclusive os incluídos, garantindo que todos eles aprendam todo dia alguma coisa do mesmo tema, mas no nível que ele sabe. Certo? Então, prestem muita atenção nessas informações que estão chegando para a gente não usá-las contra nosso filho. Isso é muito importante. Então, hoje o que eu queria comentar é isso. Cuidado com os direitos dos autistas. Cuidado, mães de autista, porque às vezes um direito de autista que aparece para a gente, todo mundo diz, usa que é para a gente, vai acabar sendo prejudicial para o desenvolvimento do seu próprio filho. Então, para nós desenvolvermos o que é mais importante no nosso filho autista, que é a sua autonomia, procure saber se o mediador que vai ser colocado para seu filho sabe que ele não é professor, que ele não pode ensinar, que ele não pode ajudar a fazer dever de casa, que ele não pode ajudar a fazer tarefa nenhuma. Isso é papel do professor de todos. Ele está ali apenas para promover essa relação dele com o professor e a relação dele com os colegas. E que esse mediador não é para acompanhá-lo a vida toda. Esse é que é um problema. As próprias secretarias de educação, as escolas estão colocando o mediador para sempre. Pois bem, esse autista vai precisar para sempre de uma babá. Esse autista vai eternamente ser dependente de alguém. Então o mediador só deve ficar ao lado da criança enquanto ela não está interagindo com o professor regular e com seus colegas. No momento que ela já interage, esse mediador sutilmente se afasta e não fica mais junto daquele autista. Então o que as escolas, as secretarias de educação têm que fazer? Treinar esses mediadores para eles saberem qual é o papel deles, treinar os professores para saberem dar uma aula inclusiva. Isso é muito importante. Os professores não estão sabendo porque ninguém ensinou. Nós estamos ensinando em todos os países, em todas as escolas, em todas as cidades. Nós temos vídeos sobre isso. Nós estamos dando formação continuada de professores em todos os municípios que nos chamam, exatamente para isso. Para que todos fiquem alegres, felizes e satisfeitos ao dar uma aula inclusiva e não tomando Rivotril e tudo mais, né? Então, isso é muito importante. Qualquer dúvida, entre em contato. Nós estamos à disposição. Nosso instituto está pronto para fazer a formação de professores regulares, de mediadores, de profissional de AE, de pais, de terapeutas, à vontade. O que nós não podemos é deixar essas crianças abandonadas e, o pior, dependentes. Ok, gente? Entre em contato, nós estamos aqui prontos para ajudar. Um forte abraço para todos vocês.